Olá, telenauta de todo o Brasil e do mundo. Nós estamos hoje, Miriam Petroni recomenda, invadindo a cozinha do senhor Giovanni Bruno, um ícone na cozinha italiana aqui em São Paulo. Boa tarde, senhor Giovanni. Boa tarde, dona Miriam. É uma emoção muito grande, um privilégio tê-las aqui ao nosso lado. E, no mesmo tempo, quero desejar aos telespectadores, essa cidade, esse mundo inteiro, um feliz ano novo. E a senhora um feliz programa, que seja naturalmente de muito sucesso, porque, pelo que mais ou menos tenho acompanhado, a senhora é merecedora desse trabalho. E da onde nós hoje vamos homenagear a senhora, e quero homenagear São Paulo, que dia 25 é dia de São Paulo, que essa cidade me acolheu como um filho menor. Eu diria que São Paulo é a minha mãe, minha irmã. E o espaguete, naturalmente, é um pouco algo que São Paulo se aproxima muito, onde podemos brindar com uma garfada de espaguete. Então nós vamos dar uma ideia como realmente é cozinhado esse espaguete. E eu vou dar início, aqui temos o seguinte, essa aqui é uma água, são 5 litros de água. No momento que a água estiver borbulhando, colocamos uma colher de azeite, de sal. Nesse instante, aqui se calcula o seguinte, meu caro telespectador e queridíssima senhora. Se usa normalmente para cada 100 gramas de pasta, 1 litro de água. Por quê? O espaguete tem que nadar que nem um peixe. E usar uma panela naturalmente mais larga possível, não aquela funda, porque o espaguete não vai nadar. Então nós vamos começar. Aqui, esse é um pacote de espaguete, são 500 gramas. Nós vamos fazer um pouquinho, vamos fazer quase, somos 4 pessoas para brindar São Paulo, vamos fazer 400 gramas. Enquanto isso, que a água vai fervendo, então hoje não se erra mais de cozinhar o espaguete, meu caro telespectador. Por quê? Na própria embalagem tem os minutos exatos. Sim. Então há vários tipos de massas. Por exemplo, tem fettuccine que demora 7 minutos, tem outro que demora 9, o espaguete é de 7 a 11 minutos, o penne é de 12 a 14, porque normalmente a pasta tem que ser um pouco al dente tem que ser um pouco durinha, que você sente ainda com alguma coisa. Inclusive a pasta al dente é muito mais fácil para o estômago trabalhar. Por quê? Se é muito uma papa, ele empapa, não se dirige bem. Então, nós vamos dando uma mexida nele aqui. Isso mais ou menos vamos calcular de 10 a 11 minutos. Por exemplo, depois temos uma outra pasta, que também se usa muito, são rigatoni, que é um pouquinho mais curto. Eu vou pegar para a senhora ter uma ideia para mostrar. Você viu, telenauta, que privilégio. Isso é para poucos. Por exemplo, como eu dizia, esse aqui é um rigatoni, é uma coisa fantástica, porque se a pessoa quer fazer na sua casa, deixar ele um pouco durinho, também depois de sobrar, no dia seguinte, gratinado ele, fica uma delícia. Então o rigatoni são esses aqui. Agora tem alguns que são maiores, mas para o dia a dia, esse é o que melhor, mais prático é. Por quê? Ele mantém uma textura de massa até 12, 14 horas depois de cozido. Tanto pronto, depois a gente no dia seguinte põe numa assadeira, no forno, acrescenta algumas gotas de azeite extra virgem, um pouco de queijo, gratina ele e vai ser um belo almoço. Então, aqui nós depois fizemos, aqui temos também o penne, na qual eu dizia. O penne, quer dizer, antigamente, era aquela penna que se escrevia, não, era um outro mundo, porque as pastas se fala que de 1300, 1200, e onde foram aperfeiçoadas foram na Sicília. Por exemplo, o espaguete era chamado tria, que não existia uma máquina para cortar. Então as pessoas cortavam qualquer tom, ali surgiu naturalmente o aperfeiçoamento. É como, por exemplo, o garfo, eu não, peço desculpa, não estou aqui ensinando, mas o garfo surgiu também em 1600, mais ou menos, porque antes eu tinha 2 fileiras. E normalmente o espaguete em Nápoles se comia dentro de um papel de padeiro de antigamente, colocava assim e, na rua, não, porque tem aqueles que faz, então, que nem a pizza comendo na rua tem outro sabor. Um pastel, né? E aqui nós temos agora um molho de tomate pelado. Aqui nós usamos 2 latas de 300 gramas de tomate pelado. O tomate pelado veio facilitar muito. Até uns anos passados, aliás, todo esse privilégio que nós temos nesse mundo, eu dizia que o mundo está dentro de São Paulo. Tudo que a senhora deseja hoje, uma coisa do Japão, o mundo inteiro está em São Paulo.
e todo mundo gastronômico. E um privilégio que tivemos, naturalmente, não se trata aqui de uma coisa política, mas devemos isso a Fernando Collor, que deu naturalmente uma liberação de produtos importados. Antigamente uma pessoa trazia um pacote de espaguete, trazia um escondido, não podia. Hoje temos, a gente vai no mercado. Então, a gente tem as importadoras que tem toda a gama de produtos importados. Mas por quê? O Brasil é o mundo, querida. Nós temos todas as raças do mundo. E temos um privilégio na comida, por exemplo. Hoje até um pastel é uma coisa fantástica. Nós temos aqui a comida japonesa, temos a comida portuguesa, que tudo veio, porque o que se consome em São Paulo é uma coisa fantástica. Temos aproximadamente, acho que 40 mil restaurantes, 30 mil lanchonetes, 70 milhões de pizza. É algo sensacional. E fora isso, o paulistano se aclimatou muito a esse paladar. Porque antigamente se fazia o molho, querida, 3 dias cozinhando, depois se esqueciam em cima da coisa, ficava com aquele perfume. Hoje não. A senhora vai ao supermercado, pegou o tomate, amassou ele, enquanto cozinha a massa, fez o molho. Então aqui já está quase pronto. Tudo muito rápido, né? Sim, meu amor, porque todo mundo já sabemos, aqui se corre, temos que correr. Daqui a pouco vamos ter que pôr um patinete embaixo do sapato, porque o dia passa muito rápido. Porque eu 2h30 estava aqui para poder fazer esse brinde. Por exemplo, esse aqui se faz o seguinte. Esse, por exemplo, al dente, quer dizer, ele tem que fazer tacto. Vamos lá. Só tem que sentir no dente um pouco. Então, a pessoa tira, não é mal educado, porque toda aquela pessoa que vai na cozinha tem a mão de um médico. Eu digo que a mão minha é de um cirurgião. Por quê? Daqui a pouco eu vou ter que fazer a salada, daqui a pouco olhar para... De um grande artista. Veja, querida, quis o destino falar em artista. Eu acho que sou devedor nessa cidade a todas as pessoas que me acolheram, porque saindo da Itália depois da guerra, meu pai estava aqui, não se acostumou, voltou para a Itália. E cada um dessas pessoas que hoje tivesse 100 anos, 90, 80, seriam um pouco meus pais. Eu digo o seguinte, aqueles que hoje têm a minha idade, eu 78, são meus irmãos. De 50 a 35 meus filhos. De 35 para baixo, então veja a senhora, São Paulo tinha 54 mil habitantes, hoje tem 30. Então tudo isso são um pouco meus filhos, meus irmãos. Então sou grato a todas essas pessoas que me deram naturalmente uma educação. E ao restaurante de jeito onde eu trabalhei 17 anos, que fui lá para mim naturalmente a minha primeira, a segunda casa, porque deixando minha mãe, não sabendo fazer nada, descascando batata durante 8 anos, porque uns anos passados, as promoções, hoje a senhora emprega uma pessoa depois de uma semana que é seu dono, não é por aí. Viver é necessária muita paixão. É o casamento que a gente faz com a culinária, porque a coisa mais bela na vida é quando uma pessoa se levanta e levanta feliz. Não é a bilheteria que chegou à conta, é a alegria, a felicidade. Quis o destino que depois de 17 anos saí, chorei mais, agora já podemos pagar água que já passou o tempo. Em deixar 17 anos de trabalho foi muito difícil, porque lá foi a minha vida. Vivi com todo o número de pessoas que sou grato, os artistas, os boêmios, os jornalistas, e essa imprensa escrita e falada que hoje cresceu tanto, meu muito grato. E eu cheguei a fazer até futebol por alguns anos no campeonato italiano, porque com a convivência... não foi no Palmeiras não, né? No, Nápoles, Milan, Fiorentina, então eu, Luciano, Silvio Luiz, porque com a convivência que tive com esses mestres, Oswaldo Brandão, Silvio Perillo, esses que viviam para o futebol, pessoas assim, que no jeito, querida, talvez o meu ouvinte se lembra muito lá, porque é uma coisa que marcou muito na cidade. Lá servia muitas vezes, fiz um livro chamado Os Momentos, e tem uma crônica muito interessante do Inácio Brandão, que ele conta que eu era o garçom dos duros. Eu fazia os cálculos quando eu ia ganhar em gorjeta, porque o garçom dos duros. Porque numa mesa sentava 10, 12, naquela época da Excelsior, sabe? E também a minha homenagem, naturalmente, porque com todo o respeito que me cabe a mim, a todas as TV, mas quem revolucionou a TV brasileira chama-se Edson Leite.
Quando ele foi para Excelsior, na sua pestana, eu trabalhava em frente. Então, um homem dinâmico, contratava todo mundo, depois ninguém recebia. Mas depois porque primeiro a Tupi, depois a Record. Então imagina a senhora, e hoje temos esse mundo, a Globo. Nós temos, por exemplo, só uma rádio que transmitia futebol. Hoje, em qualquer cidade do interior, nós temos uma televisão, temos um rádio. A minha ignorância, peço desculpa, eu não sabia que era um rádio. O meu pai, na época, havia ganho aqueles móveis antigos que cabiam. E meu pai trabalhava no posto de gasolina. Sei. Eu saí antes, e naquela época se encerrava às 10h30, 11h as transmissões. Bravo, um pouco de música faz parte. Então, isso também é uma coisa muito importante do celular. Então, a gente, de repente, podemos falar um pouco de tudo. Imagina a senhora que naquela época, para a senhora telefonar para Lindóia, precisava marcar 5 dias antes. E a manivela. Bom, a senhora é uma moça, não é desse tempo, a senhora é muito jovem. Ah, sou assim, então, um pouquinho. Veja, por exemplo, a senhora, eu deveria citar toda essa cidade, e eu precisaria de alguns elencos telefônicos do mundo inteiro, do afeto que recebi.